Olá, meu nome é Maísa Batalha, sou professora de Educação Básica, estudante do mestrado profissional em Educação Física pelo PROEF, no polo da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Essa é uma atividade da disciplina de Educação Física e Planejamento e surge a partir do questionamento: por que a educação física deve estar presente na Escola Democrática Republicana? Para melhor entendimento sobre a democracia republicana, precisamos entender sobre os sistemas de governo. Monarquia é uma forma de governo, sendo a mais antiga em vigência nos dias atuais. Tem um monarca como líder do Estado, seja rei ou rainha. República é uma forma de governo através dos quais os representantes políticos são eleitos de modo democrático, ou seja, através do voto direto para exercerem seus mandatos. Partindo desse pressuposto, antes de falar sobre a escola e a educação física, devemos entender um pouquinho o que significa viver em uma sociedade democrática republicana. Devemos pensar um pouco nos aspectos que compõem esse tipo de sociedade, que perpassam pela autonomia e liberdade, pluralidade de ideias e multiculturalismo, justiça social. São fatores importantes que estão entrelaçados entre si. A ideia de uma educação física escolar que se pretenda republicana e democrática é que suas iniciativas teóricas e práticas não podem trazer em si a intencionalidade de extinguir a democracia e o Estado, ou de propor ditaduras, por exemplo. Diferente disso, a educação física escolar encontra sentido no revigoramento dos pressupostos da República, isto é, nos princípios da igualdade, liberdade, diversidade, individualidade, reconhecimento, universalidade, autonomia, enfim, de um tipo de humanismo do qual o mundo contemporâneo também está carente. Eis a parte problemática da crise da educação. Para Condorcet, por sua vez, defende que a instrução pública é a base de uma sociedade democrática. A instrução possibilita o exercício e aprimoramento das capacidades racionais dos indivíduos, bem como a sensibilização e o aprimoramento das capacidades racionais dos indivíduos. A sensibilização para o cultivo de valores morais. Esse conjunto de qualidades são constituintes do cidadão esclarecido, autônomo, crítico e capaz de ser o autor de seu próprio destino. A instrução, para ser efetiva e realmente pública, precisa atingir a todos, isto é, homens e mulheres de todas as idades. É tarefa do Estado, então, garantir a formação integral dos homens, desde a infância até a morte, em todos os domínios da existência, para ambos os sexos. Se, por um lado, a educação republicana tem um compromisso de educar as novas gerações de acordo com os ideais republicanos, por outro lado, ela se vê dependente de pessoas que possam continuar aumentando e defendendo tal propósito. A República não só direciona a instrução pública, como depende de ser instruídos para preservada. Bom, depois de entendermos um pouco sobre república e democracia, é importante a gente atrelar a escola à educação física. A educação física escolar é um saber sistematizado que exerce seu papel através da cultura corporal do movimento por meio do conteúdo sistematizado, que estão atrelados aos jogos e brincadeiras, esportes, lutas, danças e ginástica. A vivência não se dá somente pela dimensão procedimental, mas também conceitual e atitudinal. É neste momento que a educação física escolar não pode ser pautada somente no fazer procedimental, deve dialogar com os demais fatores que compõem o currículo escolar visando a formação do cidadão. Nesse sentido, a contribuição da educação física aparece como uma importante ferramenta na formação de ideais e comportamentos através da prática corporal, ressignificando a importância da disciplina no currículo escolar. As aulas de educação física devem ser planejadas, pensando em seus processos significativos, aliando os preceitos conceituais, procedimentais e atitudinais, como já falamos anteriormente. A educação física não pode ser dissociada dos objetivos primordiais da escola. Logo, ao pensar nos conteúdos abordados no dia a dia, o professor deve se ater aos objetos de conhecimento sugeridos em documentos norteadores, levando em consideração o contexto ao qual seus alunos estão inseridos, onde esse aluno deve apresenta característica que nenhuma outra